Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Klein, que é historiador, escritor, curador do Centro de Memória Viana de Carvalho e é o autor e biógrafo do Bezerra de Menezes, com essa que eu reputo como a maior, melhor e a biografia definitiva de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Um colosso de obra, né? E aqui estamos com Clay sempre, todo mês, trazendo fontes primárias, historiografia, a trajetória toda de vida desse espírito de escola, que tanto bem fez à humanidade. Pessoal, mas eu tenho 8 programas. Ontem mesmo, acho que vocês assistiram, com Leonardo Marmo Moreira, o programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, um programaço sobre transplantes e anticoncepcionais. Vejam aí na playlist do programa Chico Xavier, é o vídeo mais recente. Nós temos outros programas com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, programa sobre Leon Denis, o querido César Perry de Carvalho, um programa de memórias, memórias e reflexões, Carlos Sete Bastos, do CSA e do Espiritismo, com os documentos de Kardec, e também Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Miranda, e Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, ambas em programas diferentes, trazendo a vida e a obra de seus pais, Hermínio Miranda e Herculano Pires. E também uma resenha literária saborosíssima, né? Com Silvio Mariano, trazendo aqui os livros do mês. Então, 8 programas. Vejam aí na playlist, escolha pelo título, pelo tema, né? É o desiderato de trazer a história verdadeira do Espiritismo. Ok? Pessoal, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de, junto com o Luciano, conversarmos e aprendermos sobre a vida desse espírito de escola, que tanto bem fez e continua a fazer para a humanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem demora, vou colocar aqui Luciano Clay conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com essa figura impoluta, Luciano Clay. Luciano estava aqui penteando a barba, o cabelo, para entrar no ar, não é? Tudo bom, Luciano? Como vai você? Tudo em paz, meu irmão amado. Enquanto ainda tenho cabelo, né? A barba não, mas o cabelo eu preciso ainda pentear. Eles estão me deixando. Não ficam brancos, né? Estão matizados de branco, mas estão indo embora. Alguma rebeldia da parte deles, né? Mas são os anos, o tempo implacável, mas faz parte do processo. Então, querido, uma alegria sempre estar com você. Isso sim nos renova, né? Sempre no final, agora, praticamente cada mês, fechamos o mês falando do Dr. Bezerra. Você sabe do meu amor por você, grato pela amizade nutrida já há alguns anos, né? E pela oportunidade que você nos dá de falarmos a respeito dele. Idem, idem. Luciano, veja bem. Eu vou perguntar a você porque é a pessoa mais adequada para eu te perguntar isso, né? Embora, antes de você, eu soube pela querida Dona Eleusa, esposa do Jorge Hessen, eles iam até a FEB em Brasília, né? Eles moram em Brasília, para assistir Divaldo, quando Divaldo desmarcou, por conta de uma cirurgia que iria fazer, né? Aí eu estou aqui com o querido Luciano Clay. Foi que aconteceu com o Divaldo? Como ele está agora? Tudo bem com o Divaldo, Luciano? Meu filho, graças a Deus, né? Ele estava com uma viagem programada para participar da reunião anual na Federação Espírita Brasileira, em Brasília,
iria participar do Conselho Federativo Nacional, quando passou mal devido a algum problema na região abdominal, e depois foi identificado que era um problema renal. Então, ele estava, na verdade, com uma pedra, um cálculo, que o estava incomodando, e a preocupação maior é por conta da idade. Já já ele estará chegando à casa dos 98, é impressionante. E foi submetido a uma cirurgia, a cirurgia de extração de pedra de rins, né? Dr. Bezerra, aliás, era especialista nisso, certamente cuidando de Valdo. E, para a felicidade nossa, a preocupação é por conta da idade, ele teve de ficar internado alguns dias. Saiu agora nessa semana, a terça-feira passada, e graças a Deus eu conversei com o Lucas, que é filho do coração dele, e me disse que ele já está bem, já está sorridente, alegrinho, né? E eu fico até pensando, se nós não tivermos cuidado, Bruno, ele vai enterrar nós dois antes, né? Claro que você vai antes, mas graças a Deus, brincadeiras à parte, o Divaldo é essa figura extraordinária que Deus permite, né? Que ele ainda, nessa fase tão difícil por que passa a humanidade, fique conosco por mais algum tempo. Eu sei que é um pouco, talvez até egoísmo da nossa parte, mas é como se, de repente, essa alma... Porque não tem como não vê-lo de volta um peregrino, um apóstolo, repito, com 98 anos, com todas essas dificuldades, esse irmão querido, ele se dispõe ainda a percorrer como fazia há quase 100 anos, né? Daqui a pouco, há mais de 70 anos, nesse seu trabalho missionário, o Brasil e o mundo para divulgar a Boa Nova Espírito. Então, que Deus, eu sei que ele está na fase já de despedidas, né? Não tem como ficar muito tempo no corpo, e até um prêmio para ele, pelo muito que ele semeou, mas é sempre bom. Eu sei que é um pouco egoísmo, repito, da nossa parte, mas tê-lo aqui por mais tempo, nesse momento tão difícil, como aqueles velhos patriarcas do passado, é um alento para todos nós, principalmente no movimento espírita. Rogar a Deus que o ampare, que o compense sempre com a paz que, na verdade, ele tanto merece. Luciano, eu confesso a você que quando eu soube da notícia, né, a gente fica numa expectativa, né? Eu pensei imediatamente, será se o Divaldo vai sair dessa? Agora você esqueceu de completar a frase, né? Quando você disse que Divaldo, se a gente brincar, vai antes da gente. E claro que eu vou antes de Divaldo, depois de você, viu? Você vai ser o primeiro da fila de nós três, viu? Tá bom assim? Tá Tá? bom, meu irmão querido. Luciano Clay. O início de dezembro agora é uma efeméride aí, né? Importantíssima, né? É o Sesc Centenário de Viana de Carvalho, né? 150 anos já. Como é que está aí os preparativos? Tem algo aí programado, algum evento, Luciano? Sim, querido, além de uma live especial que vamos fazer acompanhando o querido amigo Wesley Caldeira, que também é um admirador e estudioso da vida de Viana de Carvalho, companheiro que tem deixado alguns trabalhos substanciosos sobre a história do cristianismo nascente, como da Manjedoura Emaús, que é uma obra bem conhecida, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e nós vamos prestar uma homenagem à Viana de Carvalho através de uma live, vou mandar para você depois, da divulgação, e no dia 7 de dezembro, próximo, nós vamos ter a oportunidade de receber aqui em Fortaleza o querido amigo Arthur Valadares, que também é admirador de Viana de Carvalho, conheceu Viana a partir de um trabalho que nós publicamos, e ele vem fazer um seminário a convite do Centro de Memória Viana de Carvalho e do Grupo Espírita Paulo Estevam, uma parceria com o apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará, para prestarmos essa homenagem a Manuel Viana de Carvalho. Já que falamos de Divaldo, Viana, para quem não o conhece, foi considerado pelos seus contemporâneos como a glória da oratória espírita no Brasil. Desencarnou prematuramente, com apenas 51 anos, em 13 de outubro de 1926, e a razão da efeméride se deve ao fato de ele ter nascido exatamente no dia 10 de dezembro de 1874, aqui no Ceará, na cidade de Icó, relativamente próxima à terra onde nasceu também o nosso doutor Bezerra de Menezes, na região do Vale do Jaguaribe, na região central.
centro-sul do estado do Ceará, à época província. Então, nós não podemos deixar de homenagear esse companheiro, infelizmente pouco conhecido ainda do movimento espírita brasileiro, e que executou um trabalho único em seu tempo de percorrer os mais longínquos rincões do nosso país, divulgando, vivendo e divulgando a mensagem espírita. Aliás, já que falamos de Divaldo, Viana desencarna um ano antes de Divaldo, Divaldo é de 1927, Viana desencarna em outubro, Divaldo renasce em maio do ano seguinte, no dia 5 de maio de 27, e mais tarde os dois vão se reencontrar, já que tem um vínculo pretérito, conforme o próprio Divaldo nos falou, em existências transatas, e são indiscutivelmente, na nossa opinião, claro que nós não ouvimos Viana, mas tivemos acesso a muitos registros jornalísticos, notas taquigráficas de conferências fenomenais que ele fazia no Brasil inteiro. Então, Viana, a partir de 1947, mais até dos anos 1950, numa simbiose perfeita, num entrosamento único com Divaldo, inspirando nas suas fenomênicas conferências, ele vai ser o responsável por tocar o coração de muitas pessoas pelo Brasil afora, Divaldo recebendo essa intuição, recebendo essa inspiração de Viana de Carvalho, para que as pessoas fossem arrebatadas, né, pela eloquência fenomenal de ambos, a conhecerem um pouco mais a doutrina que professamos, o Espiritismo. Então, que Deus abençoe Viana também, e que, por uma questão de gratidão da nossa parte, dizemos sempre isso, a gratidão é a memória do coração, frase de Antístenes, discípulo de Sócrates, que fica esse sentimento importante, que possamos aí no dia 10 de dezembro, que se aproxima, fazermos uma oração, né, de agradecimento a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, ao Dr. Bezerra de Menezes, pelo seu pupilo, pelo seu conterrâneo, que tanto fez pelo nosso país na divulgação do Espiritismo, sendo um dos grandes responsáveis por estarmos aqui hoje, ó, falando a respeito do Espiritismo, valendo-nos aí dos recursos da tecnologia dos nossos dias. Luciano, me diga uma coisa, claro, não é que as notas que você compuxou, não é? A gente não viu Viana, mas sem querer comparar, não é? Um com o outro, não é? Mas a glória da oratória cearense e a gente tem o parâmetro nosso é Divaldo, né? Não é quem teria sido o maior, não é? Mas rivaliza a oratória do Viana. Viana foi tão bom quanto o Divaldo. Sem sombra de dúvida. E o próprio Divaldo, que não o conheceu na Terra, aliás, os dois tinham um vínculo pretérito e, curiosamente, Divaldo disse isso, nós temos gravado em entrevista, ele fazia parte do grupo de espíritos que inspirava Viana de Carvalho, quando o Divaldo estava na espiritualidade, e depois da desencarnação de Viana, houve uma alternância de posições, e aí o Viana que passou a inspirar Divaldo. Então, Divaldo, em entrevista que fizemos com ele, em 17 de fevereiro de 2017, aqui em Fortaleza, para um trabalho que ainda vamos publicar, ele nos disse que Viana de Carvalho foi o orador mais perfeito que ele já ouviu. Em desdobramento, ele teve a oportunidade de assistir algumas preleções de Viana de Carvalho. Então, realmente, a oratória do Viana era arrebatadora, de tal maneira que, mesmo não tendo registros de gravações, por razões óbvias, né? Embora já houvesse condições de se gravar, porque ele desencarna em 1926, Frederico Figner fazia isso. Recentemente foi divulgada, em 1919, uma gravação feita em 1919 do Rui Barbosa, o Águia de Aia, que era tido como um grande orador. Eu até mandei para o Divaldo, né? Essa peça de oratória é um trecho, não sei se eu mandei para você, Mandou. o Rui Barbosa, mas é uma oratória de época. Agora, o Viana era além, na nossa opinião, de Rui Barbosa. Então, a sua preleção, as suas conferências, embevecia o auditório. Nós temos registro de pessoas que ficavam como que hipnotizadas, aplaudindo de pé Viana de Carvalho durante 5 minutos.
as pessoas jogavam flores. Naquela época era muito comum, enquanto se falava, gritar bravo, bravo. Então, a oratória de Viana, pelas notas taquigráficas, elas eram verdadeiramente transcendentais. Eu imagino que era um mágico da palavra, né? Como dirá mais tarde um de seus biógrafos, né? O Zeus Vantuil de Freitas. Então, eu não tenho como comparar, evidentemente, porque Edivaldo tem um lado mais mediúnico, né? Na oratória começou assim, ele próprio diz. O Viana era mais ele, embora houvesse, isso é comum de quem fala, a inspiração, o envolvimento com a colmeia de espíritos invisíveis, né, aos nossos olhos, que nos amparam nessas atividades de pregação, de divulgação da Boa Nova Espírita. Pois é, então, 150 anos de Viana, né? E Divaldo, como o Luciano falou, se despedindo, né? O Espiritismo produziu, quem sabe, os dois dos maiores oradores que a humanidade já teve. Por que não dizer assim, né? Luciano, vamos lá para o nosso primeiro item hoje sobre Bezerra de Menezes. Luciano, a gente vai tratar de uma faceta de Bezerra, aliás, talvez seja o epílogo, né? A gente viu muito desse espírito multifacetado, o epílogo nessa área, né? Mas a tua pesquisa intitulou esse momento como os tumultuosos anos 1800. E, particularmente, a gente coloca o 90, né? 1890. Claro, Luciano, com o advento da República, em 1889, e o país começa a ter um desenvolvimento empresarial das indústrias, e isso despertou de forma muito intensa o nacionalismo, né? A minha primeira pergunta é uma pergunta de curiosidade. O Bezerra de Menezes era nacionalista, ferrenho? Sem sombra de dúvidas, querido. Esse recrudescimento desse sentimento nacionalista, que nunca deixou de existir na fase anterior, no período monárquico, nós vamos ver, por exemplo, o próprio imperador Dom Pedro II, uma das figuras mais admiráveis da história nacional, como esse sentimento de amor à pátria, à nação, ao Brasil, ao tempo do Segundo Reinado. Agora, com o advento da República, de fato, que foi um golpe, 15 de novembro de 1889, mas sob a influência do contexto, do movimento republicano, com a presença de novas categorias, entre as quais o próprio Exército à frente, porque Deodoro da Fonseca é quem assume, seguido de Floriano Peixoto, os nossos dois primeiros presidentes serão militares, depois é que vem o Prudente Moraes, o primeiro presidente civil da história nacional. Então, nessa transição, nesse lusco-fusco da monarquia para a república, nós vamos ter essa retomada desse sentimento nacionalista, mas com esse novo viés. Então, o doutor Bezerra, que sempre foi, durante muito tempo, durante toda a existência do Império no Brasil, da monarquia, no Segundo Reinado, ele sempre foi muito coerente com as suas convicções. Ele era monarquista, ligado ao Partido Liberal, adepto do que seria uma monarquia constitucional um pouco diferente da nossa, que, pelas mudanças que houve, os historiadores chamavam a nossa monarquia, ou o nosso parlamentarismo, de parlamentarismo às avessas pela existência de um quarto poder, que é o poder moderador. O doutor Bezerra tinha algumas restrições, mas sempre teve esse amor acendrado pela pátria, pelo Brasil, pela nação. Então, esse sentimento nacionalista dele vem até antes. Então, realmente, na República, depois ele vai aderir, já não havia mais monarquia, ele vai aderir à República, adaptando-se aos novos momentos, e vai continuar, inclusive, nas suas atividades políticas, mas realmente ele cultivou esse sentimento de amor ao nosso Brasil, como poucos, aliás. Luciano, e explorando um pouquinho de você, não é? Porque tem uma personalidade que aparece na tua pesquisa
que pela sua cultura, sua dimensão, né, o Águia de Aia, tá? No governo de Deodoro da Fonseca, o primeiro-ministro da Fazenda foi Rui Barbosa, né? E consta que nesse período o Bezerra nacionalista, todo aquele desenvolvimento, o Rui Barbosa estava revolucionando a economia. Foi isso mesmo, Luciana? O Rui Barbosa, o nosso Águia de Aia, falei há pouco para você desse discurso recém-descoberto dele em áudio, é uma figura interessante, foi correligionário do Dr. Bezerra de Menezes, no Partido Liberal, claro, mais novo do que o Dr. Bezerra de Menezes, ele é dos anos 1840, vai desencarnar na década de 1920, já velhinho. É uma figura extraordinária da história nacional, embora também uma figura controvertida, principalmente nesse período em que, com a instalação do nosso primeiro governo republicano, com o surgimento da nossa primeira Constituição, que vem de 1891, ele, a princípio, com alguma expectativa de êxito à frente da pasta da Fazenda, do governo de Deodoro, ele vai sinalizar para algumas melhorias interessantes, mas, infelizmente, talvez até porque não fosse a área em que talvez ele melhor viesse a se desenvolver na pasta da Fazenda, nós vamos ter aí alguns reveses, algumas mudanças do rumo dessa política, inclusive com a política do chamado encilhamento, a política econômica do encilhamento, que vai trazer uma série de transtornos. Então, assim como ele sinaliza para uma possibilidade de progresso em primeiro momento, depois nós vamos ver que foi uma política econômica malograda, né? Não teve assim tanto êxito. Inclusive, uma das responsáveis pelo fato do Dr. Bezerra de Menezes ter perdido praticamente tudo quanto ele, a priori, havia investido. Então, teve esse aspecto positivo, sinalizando aí para um futuro promissor, certamente com a melhor das intenções, mas como a economia, ainda mais num período de transição da nossa história política, e mundial também, final de século, né? Final de ciclo, né? Sempre, como se dizia no francês, é algo muito complicado, né? De você perceber. E aí faltou ao Rui algumas percepções naquele momento, mas fazia parte desse processo histórico pelo qual o nosso país passava. Então me diga uma coisa, Luciana. Então, esse período que ele revoluciona a economia parece que foi um período curto, né? E mais na frente acontece um malogro, né? Quanto tempo Exato. durou isso, Luciana, a passagem dele? Tu sabe, não? E rapidinho, né? Não ficou muito tempo. Há muita gente que se queixa do Rui Barbosa, muitos historiadores. O fato também dele ter. Aí realmente eu até entendo que havia sido proclamada, né, a República e antes, um ano antes, a promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel, princesa regente, né? Enquanto Dom Pedro estava fora, ela assina a Lei Áurea. E o Rui, na melhor das intenções, no entendimento dele, os historiadores ficam danados com ele, ele mandou queimar muitos dos documentos, né, relativos a esse Ixi. período da escravidão. Mas aí eu entendo a posição dele. Não foi, evidentemente, eu acho que ele quis passar uma borracha, mas isso não se faz em termos de história, né? Porque é sempre importante você ter acesso à documentação para poder, inclusive, melhor conhecer o que foi aquele período. Então, eu sempre pontuo dessa forma, né, os cuidados que nós devemos ter quando analisamos determinados personagens. Então, alguns historiadores ficam, como dizia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né, o seu peru do saudoso Orlando Drummond, e ficaram com ele por aqui, né? Então, o Rui Barbosa, para muita gente, depois ele até vai voltar candidato no século XX à presidência da República, talvez tivesse sido um bom presidente, não ganhou, mas realmente ele tem essa participação. Eu não sei se era dele como administrador, pelo menos naquele período não foi, mas uma figura extraordinária, nordestino como nós, né, um bom baiano, mas realmente uma figura que marcou época, né, pelo desejo de servir ao Brasil, claro, que é mais conhecido e talvez aí a sua ação mais louvável, quando da participação defendendo o Brasil em questões internacionais, em Haia, né? E daí o título de O Águia de Haia. Rui Barbosa desceu 2 degrauzinhos para um historiador. Como é que Rui Barbosa, você fez isso, Rui Barbosa? Luciano,
Vamos lá, 1889 vai surgir a CNC, Companhia Nacional de Construções, né? Luciano Clay, o Bezerra vai se interessar por esse ramo das construções, mas não apenas isso. É verdade que essa foi uma das maiores paixões da sua vida, as construções. Nós vimos anteriormente que Bezerra de Menezes, já na fase acadêmica, vislumbrava um Brasil diferente, um país de futuro. O doutor Bezerra vai começar a sua fase empresarial, primeiramente na área da saúde, com a fundação de uma casa de saúde em 1861, Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Foi a sua primeira experiência administrativa. E depois, aí sim, em razão desse boom desenvolvimentista dos anos 1860 no nosso país, graças à ação missionária de Irineu Evangelista de Souza, o nosso Visconde, Barão de Mauá, nós vamos ver também o interesse dele na área ferroviária. Comentamos, tanto na ação ferroviária intermunicipal, ele esteve à frente de algumas estradas de ferro ligando os municípios de Macaé a Campos, como também a estrada de ferro de Santo Antônio de Pádua. Nós vamos aí sim ver já esse gosto que ele passa a ter. Lembremos que o doutor Bezerra já estava nas suas pelejas na vereança, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, desde 1860, onde já trabalhava pontualmente algumas questões, anelando, vislumbrando o futuro do Brasil, nesse projeto dos anos 1860 de tornar o Brasil, sobretudo pós-Guerra do Paraguai, um país de vanguarda, um país que agora passava a contemplar, e aí se deve a Mauá, por primeira vez, a sua fase genuinamente industrial. Então, nós vamos ver o doutor Bezerra de Menezes se interessando pela área das construções. A sua primeira experiência nessa área, Bruno, lembremos que ainda também no projeto ferroviário, na área urbana, ele esteve à frente da Companhia de Ferro Carril de São Cristóvão, conforme nós já comentamos, onde vai acontecer aquele itinerário transformador, mas vai ser a partir do início de 1870 que o doutor Bezerra de Menezes vai se interessar por esse ramo. Lembremos que ele era médico, mas é curioso, havia vários médicos que se engajavam nas atividades políticas públicas da época, no empreendimento de várias ações, e no caso dele, da administração. Então, ele era fascinado pela mudança do Brasil e, particularmente, a priori, do município neutro, que era a cidade do Rio. O Brasil tinha no Rio de Janeiro a sua capital. Então, ele vai estar à frente da Companhia Arquitetônica, que vai ser, inclusive, responsável pela construção, entre outros bairros, o bairro de Vila Isabel, que ainda hoje existe. O Boulevard 28 de Setembro, por exemplo, é da época dele, quando ele estava à frente. Então, ele mostra uma tendência, um gosto por essa área de construções. Então, realmente, ele vai ter a oportunidade de, em 1889, participar de mais uma dessas empreitadas. Ele vai aproveitar esse período de transição da monarquia para a república. Lembremos que em 1889, e aí nós descobrimos, as biografias não faziam registro disso, em 1889, ele concorre pela derradeira vez à Câmara dos Deputados e se torna deputado geral, que corresponderia na República ao cargo de deputado federal. A última Câmara do Império. Mas como veio o golpe da República, em 15 de novembro, a Câmara foi dissolvida, a última Câmara do Império, e ele já havia sido, inclusive, diplomado. Então, ele, nesse período, já estava também trabalhando, particularmente, nessa nova empresa que ele idealizava, visando sempre o desenvolvimento nacional, que era a Companhia Nacional de Construções, que, sob certos aspectos, ela tinha projetos muito mais, aspas, né, ambiciosos, ou talvez melhor, audaciosos, em relação ao desenvolvimento do Rio de Janeiro e, por conseguinte, do Brasil. Luciano, essa foi uma fase próspera, né? Do doutor Bezerra de Menezes, uma vida próspera, mas mesmo assim ele vai se tornar o presidente
da Companhia Nacional de Construções, Luciano, e ele vai fazer uma campanha por construções de casas populares para os operários e para a população pobre. Aí já revela aquilo que a gente sabe, né? O amor de Bezerra, né? Pelos pobres na sua fase próspera. É bom dizer isso, né? É interessante, Bruno, porque quem é bom, quem realmente pensa no próximo, independentemente da atividade que exerça, seja no ramo do magistério, seja na área médica ou da saúde, seja na área empresarial, nunca vai perder isso. O doutor Bezerra de Menezes nunca se descurou, nunca se descuidou, nunca olvidou aqueles que, de certa forma, eram, pelo seu próprio, aspas, instinto de servir ao semelhante, os seus próximos, principalmente aqueles que estavam deserdados, usando uma expressão de Emmanuel, do livro Paulo Estevam, quando se referia àqueles seguidores abrigados na casa do caminho, nos tempos apostólicos, iniciais do cristianismo, os deserdados da sorte. Então, o doutor Bezerra sempre se preocupou com os mais pobres. Isso é fato. Em todas as ações. Nós já vimos, inclusive, com você, o caso quando ele era presidente da mesma companhia, curiosamente, a Companhia de Construção Nacional, essa atividade empresarial na área da engenharia, o cuidado que ele teve de assistir numa campanha feita por amigos, uma morfética, né? Uma, aspas, leprosas, palavra utilizada naquela época. Então, ele não se descurou disso, e ele teve a preocupação de uma espécie de sucursal dessa instituição destinar uma parte desses recursos à construção de habitações populares. Estima-se na época que era do seu projeto fazer casas para pessoas mais carentes e uma estimativa de 2.000 casinhas, né, que ele propunha para facilitar um pouco a vida daqueles que mais sofriam nesse período, ainda de incertezas em relação ao futuro do Brasil. Luciano, e vamos lá, a gente tem que renovar o fôlego, né? E a gente está vendo essa fase próxima, você foi para a parte lá atrás arquitetônica, e esse espírito não para. Luciano, Sociedade Anônima Salina Nacional. Luciano, essa sociedade era dirigida pelos diretores da Companhia Nacional de Construções, né? Então, o Bezerra também vai ser muito ativo nessa parte do sal. Era uma espécie de seção, vamos dizer assim, da Companhia Nacional de Construções. Inclusive, nós temos um documento, colocamos no livro, foi o único que nós encontramos da Companhia Nacional de Construções, mas é uma raridade. Quando o doutor Bezerra estava na presidência, tem até a assinatura dele, havia um sobrinho dele, Coração, que na verdade era cunhado, né? Depois nós descobrimos que é o Maia Lacerda, João Maia Lacerda, que foi, foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, alma que tinha uma afinidade. Dr. Bezerra foi pai adotivo dele desde os anos 1850 e se tornou seu braço direito, presente até mais do que um filho carnal nessas empreitadas. Então, Bruno, nós conseguimos esse documento através, curiosamente, de uma sobrinha trineta de Bezerra de Menezes, a querida amiga que sempre assiste às lives, Tereza Bezerra. E a mãezinha dela, a dona Áurea, ela é sobrinha bisneta do Dr. Bezerra de Menezes, está indo aí já para casa, ainda está entre nós, com 102 aninhos. Interessante. E que trouxe para nós informações, juntamente com a Tereza, que nos cedeu esse documento, uma cópia, né? É bem interessante. E dentro dessa empresa, você tinha várias seções, e uma delas era exatamente em relação à preocupação que o doutor Bezerra de Menezes tinha, aproveitando ali algumas áreas do Rio de Janeiro, da produção de sal. Porque quem conhece a história do Brasil sabe que com a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1807, sai de Portugal, chega aqui no final do ano e se instala no Rio de Janeiro em 1808, uma das preocupações precípuas de Dom João
que ainda não era o sexto, né? Só se torna sexto a partir de 1816, com a desencarnação da mãe, Dona Maria I. Mas uma das preocupações dele, até porque as pessoas precisavam consumir sal nos alimentos, né? Como condimento, para melhorar o gosto dos alimentos e até para preservá-los, numa época em que ainda não havia os freezers, as geladeiras, que só virão mais tarde. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra preocupado exatamente com a produção de sal, que não era algo fácil naquele momento. Então, dentro de um departamento dessa instituição, e ele estava à frente também, essa sua preocupação, veja o que o homem pensava, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Ele pensava nessa possibilidade de contribuir também efetivamente com essa salina. E houve tantas outras empresas, sabe? A companhia Lanigeira, de lãs, criação de ovelhas, tudo isso ele contemplava. Claro que nem todas deram certo, né? Ainda mais depois do que dissemos, do problema que houve com essa política do encilhamento e que praticamente, inclusive, ele perde tudo, e foi por causa dessa política malograda, economicamente falando, é que ele vai, de fato, esteve nessa condição, terminar os seus dias na Terra, na mais extrema pobreza, materialmente falando. Isso é que me impressiona muito. Eu fico, às vezes, até sem entender. Mas Luciano, veja bem, companhias de seguro. O Bezerra também vai se interessar por esse ramo de seguros, Luciano. Já um pouco antes, inclusive, na década que estamos trabalhando aí com você agora, nos anos 1890, no comecinho dos anos 1890, algumas companhias de seguro. Naquela época era algo importante para o Brasil e nós identificamos, essa descoberta, aliás, foi feita, eu gosto sempre de dar crédito a quem a fez, pelo saudoso e querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro, um irmão muito caro ao nosso coração, já há quase 20 anos domiciliado no mundo espiritual. O Eduardo que dá nome a esse grande centro idealizado por companheiros que valorizam a memória do nosso movimento, especialmente a Júlia Neso, que era amiga do Eduardo, Pedro Nakam, companheiro de São Paulo da época, que resolveram perpetuar esse trabalho do Eduardo. E o Eduardo foi quem descobriu por primeira vez e compartilhou conosco um documento no qual, em 1873, depois nós descobrimos que é até um pouquinho antes, nesse período, nesse decênio em que Bezerra investe em muitas áreas também, mas mais na área da construção e na área ferroviária, ele esteve à frente de uma companhia de seguros mútuo contra fogo ou contra incêndio. Inclusive, nessa companhia, é interessante que nós descobrimos e comentamos também numa outra live, era seu amigo e sócio, Antônio Luiz Saião. Ambos, em 1873, já eram amigos, portanto, mas não eram espíritas. O Saião, mais tarde, o doutor Bezerra, também é que vão aderir à doutrina sistematizada por Allan Kardec. Então, os dois estavam participando de uma mesma diretoria. E aí, o doutor Bezerra volta novamente, nesse período dos anos 1890, a tentar investir nessa área. Então, ele, na área empresarial, na vida de uma forma geral, era uma figura realmente multifacetada. Então, ele tinha essa preocupação. Só lembrando a razão dessas companhias de seguro, em vários ramos, Bruno, é porque lembremos as dificuldades da época, e principalmente numa cidade que ainda estava em transição, em mudança, havia muitos cortiços, havia muitas casas conjugadas, havia constantemente muitos incêndios. Então, as pessoas, da noite para o dia, podiam perder tudo, né? Não tinha, por exemplo, o corpo de bombeiros como hoje nós temos. Aliás, é uma curiosidade, o Topzera valorizar sobremaneira essa associação, os bombeiros. É impressionante o fascínio que ele tinha com muitas crianças, né? Eu acho que quem aqui entre nós, pelo menos você e eu, que somos da mesma geração, quando nós éramos crianças, você chegava nas lojas de brinquedos e sempre tinha, hoje menos, lamentavelmente. Eu acho que os nossos heróis hoje são outros, ou das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, mas na nossa época os nossos heróis eram os bombeiros. Aí tinha aquele capacete de bombeiro, os paramentos dos bombeiros, cinto do bombeiro, você se lembra, né? Os carrinhos de miniatura de corpo do bombeiro. Doutor Bezerra era fascinado também pelos bombeiros, inclusive como político, por várias vezes esteve à frente de ações objetivando dar melhores condições
a esse corpo militar, que hoje, na minha opinião, ainda é um tanto desvalorizado no nosso Brasil, mas que tanto chamou a atenção do Dr. Bezerra de Menezes, salvando vidas na época. Eu me lembro que quando o Dr. Bezerra teve a oportunidade, comentamos com você de participar do socorro a vítimas do desabamento de uma casa no Rio de Janeiro. Ele e outro amigo médico iam passando, a casa desmorona por conta das chuvas intensas, os bombeiros chegam, mas ele estava ali de pronto com esse amigo que era médico e prestou os primeiros socorros às pessoas que se encontravam, salvando algumas vidas, infelizmente outros ele não pôde, mas ele tinha, assim, querido, essa preocupação que somente um homem com a sua sensibilidade seria capaz. Luciano Klein, você pensa que acabou? Não acabou, Luciano Klein. Pessoal, então, veja bem, seguros de vida, Luciano. Aí vai surgir a Associação Protetora Beneficente de Seguros de Vida de Invalidez, Maternidade, Orfandade. O Bezerra vai ser diretor dessa associação. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte: essa associação, particularmente, fez época porque ela era conhecida como a humanitária. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, meu filho. Isso aí mostra exatamente o que dissemos há pouco. Claro que, obviamente, ele pensava, como qualquer pessoa que invista na área empresarial, como antes até, porque a sua fase mais próspera em termos empresariais não foi nem nos anos 1890. Em termos quantitativos, ele teve várias ações, porque era fácil, a política da época permitia isso. A política nacional, Rui Barbosa contribuiu para que as pessoas abrissem várias empresas com alguma facilidade. Mas assim como abriram com alguma facilidade, perderam também com uma certa facilidade no momento do revés econômico pelo qual a política nacional iria passar. Em decorrência do que acontecia no Brasil, ainda nesse processo de transição, e no mundo como um todo. Então, o doutor Bezerra investiu também nisso, objetivando ajudar muitas pessoas, porque as pessoas que estavam com ele pensavam mais nos outros do que nele mesmo. Lembrando que o doutor Bezerra era rico de família, com vários filhos, com várias pessoas que ele abrigava, ajudava, mesmo estranhos que moravam com ele, né, vindo de outras plagas, abrigava muita gente do seu torrão natal, pessoas que iam do Ceará até a corte imperial para tentar, como se dizia antigamente, aspas, a sorte, a vida. Então ele acolhia, colocava amigos, claro, todas essas empreitadas com outros companheiros também que davam crédito ao fato de ele ter sido um grande administrador público, que de fato foi, né, como prefeito, aspas, na época não era esse título, mas como administrador público do município neutro, e realmente ele tinha esse tino administrativo, mas infelizmente, por mais que tivesse, não teve como segurar essas mudanças que houve na nossa economia. Então, realmente ele tinha essa preocupação de dar seguro às pessoas diante das possibilidades de hecatombes, da instabilidade da própria vida e da economia no caso, mas infelizmente, não foi possível. O mais interessante é o nome da instituição, né? É humanitária, né? Mostrando aí sempre esse seu lado. Claro que nessa fase agora, ele já era espírita, né? Então, era espírita, tinha suas ações empresariais. Vai ser exatamente por isso, nesse momento, ele assume, só lembrando, para quem não se recorda, ele assume por primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1889. Ele assume, não renova, poderia ter continuado, ele não renova o seu mandato, que era de 2 em 2 anos, aí ele se afasta em 1890, exatamente em função desses empreendimentos. Ficou frequentando a federação, colaborando com a direção da mesma, Federação Espírita Brasileira, mas se afasta um pouquinho, que vai ser o período também em que as coisas vão mudar e depois ele vai voltar no segundo e definitivo mandato, em 1895, a conduzir a nossa Federação Espírita Brasileira até o seu desenlace, em 11 de abril de 1900. Bom, aí eu tenho uma última pergunta para ti, Luciano. E eu queria que você, com muita sinceridade, respondesse isso, porque é a impressão que a gente tem, né? O Jorge Risini, quando vai elogiar o Herculano, disse que Herculano tinha inteligência onímoda que abrangia vários campos do conhecimento, né?
O Herculano, filósofo, escritor antes de ser espírita, né? Mas, Luciano, se a gente for até para a França, Kardec, antes da atividade espírita, foi um grande educador, né? Uma atividade de educação. Mas, Luciano, há esses anos todos que eu estou com você aqui, tudo que eu me deparo, eu queria perguntar a você, não é? Na história do Espiritismo, eu não falo do Espiritismo no Brasil. Eu falo no Brasil e no mundo em todos os tempos, desde o início lá na França, né? Luciano, não houve um espírito mais fazedor do que Dr. Bezerra de Menezes, né? No que concerne a uma atividade tão abrangente, abarcando várias áreas. Luciano, houve um espírito mais fazedor do que esse na história do espiritismo? Sinceramente, não, meu filho. E não só pelo fato de ter biografado a vida do doutor Bezerra de Menezes, mas foram 30 anos rastreando seus passos, né? E nós vimos que realmente, como você disse, era uma alma multifacetada. Nós estamos falando da área empresarial. E veja que dentro da área empresarial há várias ramificações. Aí, quando nós vamos para a área, e vamos trabalhar ainda, de sua ação no ramo das ciências, de uma forma geral, nós já comentamos em outras oportunidades também, o seu investimento na área da botânica, da farmácia, da geografia, da história. Nós vamos para a área política, nós vamos vê-lo também com vários projetos, na área da literatura, que foi também fascinante. Então, eu não conheço, sinceramente, se você me perguntar, alguém que tenha investido tanto, tanto que o livro teve 17 capítulos, né? Não tinha como ser menos, porque cada capítulo é exatamente uma análise de uma dessas facetas. Os três, quatro primeiros, que tem a parte relativa à vida familiar dele, a parte mais densamente biográfica, mas todos os outros são em decorrência das derivações de algo que ele fez, seja na política, seja na economia, seja no campo propriamente doutrinário, nas suas pelejas pela abolição da escravatura, enfim. Eu desconheço que tenha tido alguém, se alguém me encontrar, me apresente, eu, obviamente, como a história da ciência humana, posso estar equivocado, dar a mão à palmatória, mas eu não conheço. Tanto é que eu ouço dizer a alguns companheiros que não entendem muito isso, que até no aspecto científico das investigações, vou usar o termo psíquicas, não houve ninguém que fizesse trabalhos como o Dr. Bezerra de Menezes. Ah, fulano de tal foi mais científico, aspas, dentro do que se chamava de científico. O Dr. Bezerra tinha um laboratório experimental, trabalhava, inclusive, com um dos maiores pesquisadores da parte científica do espiritismo no Brasil, cuja biografia nós recuperamos, que se encontra, portanto, no livro do Dr. Bezerra, era seu vizinho, né? Que era um inglês naturalizado brasileiro de nome Alfred, né? E essa figura, ser Alfred, que teve contato, estava antenado com o mundo inteiro, àquela época, principalmente a Inglaterra, em relação a esses encontros espiritualistas que aconteciam. Era um típico parapsicólogo, poderíamos dizer, o Alfred, que é uma figura tão emblemática, esse amigo do Dr. Bezerra de Menezes. Claro que na época não havia parapsicologia, né? Não quero cometer esse lapso aqui, esse erro. Parapsicologia é de 1930, com Joseph Bankside. Mas é um cara que fazia, como o nosso Hernando Guimarães Andrade, né? As suas pesquisas ajudavam o Dr. Bezerra de Menezes, era seu vizinho, o Dr. Bezerra, portanto, montou esse laboratório. Então, até nessa área, por isso que eu disse que ele era o mais científico dos espiritistas oitocentistas em nosso país. Não há outro igual. Eu, pelo menos, nas investigações demoradas que fizemos, pacientes, como devem ser todas as pesquisas históricas, por isso demoramos 30 anos, eu, respondendo agora assim sua questão, não conheço outro que tenha tido essas qualidades em várias áreas, como o Dr. Bezerra de Menezes. Bem, que pena que encerramos, Luciano Clay. E se a gente for, Luciano, para vida espiritual,
as informações que a gente tem pela mediunidade, as frentes de trabalho que Bezerra de Menezes fomenta do lado de lá é outra coisa impressionante. Só um acréscimo, porque o HD estava trabalhando aqui, tentando lembrar o nome completo do amigo inglês, né? Alfred Alexander, né? Então faltou o Alexander. Agora que aflorou aqui, eu compartilho para não ficar só o Alfred, né? Depois nós podemos até falar sobre esse companheiro que vale a pena. Mais adiante, até está nos capítulos mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de entretecer alguns comentários. Todo mundo me perdoa esse HD esquecido, esquecido. Luciano, aproveitando o HD, não é, que voltou, faça a prece final. Mal prazer. Amigo Jesus, nesse clima da mais legítima fraternidade que nos permite ter na convivência com essa alma que tanto amamos, nosso irmão Bruno, ao mesmo tempo com os irmãos que conosco interagem ou interagirão quando assistirem a esta gravação, que se constitui um documento precioso acerca da vida desse ser que para nós se constitui referência, porque foi por ti enviado à Terra para o exercício de uma missão extraordinária. Permite, pois, Senhor, que possamos, colhendo as lições da noite, mesmo trabalhando a biografia do nosso Dr. Bezerra de Menezes, aquilo que ele pôde como teu servidor, como homem de bem, na área empresarial, uma das áreas em que atuou, colhemos, portanto, as lições necessárias e termos a certeza de onde estivermos, nesse ou naquele setor, mesmo que minimamente nós podemos dar o nosso contributo a favor de um mundo melhor. Permite, em especial nesta semana, que esse outro mensageiro por ti enviado, Viana de Carvalho, na ocasião em que celebrará proximamente os 150 anos de sua vinda à Terra ao desempenho de sua missão ímpar, que ele possa receber, por meio do próprio Dr. Bezerra de Menezes, as energias resultantes do nosso carinho, do nosso reconhecimento pelo bem que na Terra semeou. Abençoa nosso Bruno Tavares, a sua família, a sua mãezinha querida, sempre tão presente junto a esse coração afetuoso, para que possamos dar continuidade a esse projeto, com o intuito tão somente de tornar conhecido um pouco a vida dessa encantadora alma, que na última romagem terrena adotou por nome Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Se conosco, Senhor, agora, hoje, por todo sempre, que assim seja.